Aquilo que a gente recebe, a gente quer compartilhar e, enfim, e abençoar a vida da igreja. Então, eu quero continuar aqui falando ainda de uma batalha, desse encontro de Davi e de Golias, de Davi e Golias. Eu quero falar hoje com você sobre anular as afrontas do mal. Como eu falei, nós queremos continuar falando sobre batalha espiritual. E eu quero falar sobre um conceito de batalha espiritual que é bastante importante. Nós, queridos, quer você queira, quer você não queira, você está em batalha espiritual. Tem pessoas que pensam assim, é só não mexer no diabo que ele não mexe com a gente. Então, não funciona assim, meu irmão. Ele vai mexer mesmo, né? E se ele puder, ele vai mexer. E as trevas estão aí. Não tem você, não tem. Temos que aprender sobre batalha espiritual. Então, esse é o meu tema nessa noite. 1 Samuel 17, versículo 24 até o 26, diz assim a preciosa palavra de Deus. Vamos ler ali para acompanharmos a mesma versão. 1 Samuel 17, 24 diz assim: quando os israelitas viram o homem, está falando de Golias, o gigante. Quando viram o homem, todos fugiram dele cheios de medo. Próximo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar a Israel. Outra versão diz, ele veio afrontar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar os filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar, a palavra desafiar ali, afrontar de novo. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amados, esse texto então está falando de um momento da batalha, de um momento da guerra aqui, dessa batalha entre Davi e Golias, Israel e os filisteus. Aqui nesse texto nós vemos algo interessante que nós podemos extrair. Existem coisas que nos motivam na vida e existem coisas que nos travam. Existem coisas que são extremamente motivantes, nos motivam, nos inspiram. Mas tem outras situações que acontecem na nossa vida que nos trava, que nos deixa estagnados, que nos paralisam. Nós vemos aqui essas coisas que nos inspiram, que nos motivam, ou seja, nos fazem ir adiante, nos fazem ousar, ter coragem, tomar decisão, ou seja, avançar, crescer, Existem essas coisas aqui. E outras simplesmente nos travam, nos impedem de avançar. Então, ou você está inspirado, motivado e avançando, crescendo, correndo, ou você muitas vezes está estagnado. E por quê? Porque existe alguma coisa que está fazendo isso. Aqui nós vemos um exército e o seu rei, Israel e o rei Saul, numa posição de estagnação. Todo um exército acampado, estagnado. Aqui depois, em outro momento, vai se falar 40 dias nessa situação. 40 dias estagnado, 40 dias sem avançar um palmo, 40 dias sem lançar uma flecha, 40 dias sem disputar um palmo de terreno numa batalha. Mas também nós vemos aqui, um jovem, cheio do Espírito de Deus, um jovem de mais ou menos aqui, calcula-se uns 17 anos de idade, 18 anos de idade, um jovem cheio de inspiração, cheio do Espírito de Deus, motivado para a batalha, motivado para uma guerra, disposto a guerrear, como diz a expressão, com sangue nos olhos, vontade de brigar, louquinho para dar umas pancadas, enfim, disposto aqui a uma guerra. Aí a pergunta fica isso, o que travava um exército inteiro e o próprio rei? E o que motivava esse jovem chamado Davi? O que travava, o que estagnava, o que paralisava e o que motivava então o jovem Davi? O texto já se autoexplica, diz assim: todos os israelitas vendo aquele homem, quando fala aquele homem, está falando do grande gigante, o gigantão, todo armado, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grande medo. Então aqui
já tem a razão por que estavam estagnados. Medo. O medo paralisa. O medo trava a pessoa. Quando a pessoa está com medo, ela não faz nada. Ela se esconde, ela se paralisa, ela fica estagnada, ela não avança na vida. Pessoas geralmente que estão paradas, não avançam, não crescem, são pessoas que têm medo. Medo de avançar, medo do novo, medo de crescer. Nada vencia o medo no coração deles, nem mesmo os prêmios. Imaginem, né? O rei Saul botou um prêmio, né? Olha bem, eu vou dar minha filha em casamento. Você vai ser nobre, você tem uma chance de entrar na nobreza, na realeza. Você vai ser vai ser genro do rei. Pensa que coisa tremenda. E você também vai ter riquezas, a tua família não paga mais impostos. Amados, que prêmio, não é verdade? Mas nem esse prêmio, mas nem esse prêmio motivava o exército. Nem mesmo esse prêmio motivava este exército. Mas agora, o que motivava Davi para lutar contra esse oponente tão desafiador? Será que era o prêmio? Será que foi o prêmio? Amados, quando a gente fala o que motivava Davi, nós temos que dividir em duas coisas aqui interessantes para a nossa análise. Existe aquilo que te fortalece, existe aquilo que te capacita, existe aquilo que te dá habilidades, e existe aquilo que te motiva. Não necessariamente uma habilidade, saber fazer, ter capacidade, motiva. Tem muita gente extremamente capaz que está com medo. Tem gente extremamente, um grande profissional, uma pessoa que tem tantas e tantas habilidades e ainda assim estão travadas, estão com medo, estão paralisadas. Quando eu pergunto, e eu faço essa pergunta aqui, o que motivava, eu não estou falando o que capacitava Davi, porque nós também sabemos a resposta. É o Espírito de Deus sobre a vida do rei Davi. Mas o que motivava, de novo, eu quero colocar esse foco hoje aqui, o que motivava Davi, a enfrentar. Existe então o que fortalecia Davi e o que motivava Davi. O que levou Davi a agir e enfrentar e se mover, romper com os grilhões do medo que imperava no campamento de Israel. Amados, o acampamento era um clima de derrota, era um clima de medo. Aonde você parava para conversar, cafezinho, num lanchinho, alguma coisa, a conversa era qual? Medo. Vocês viram o tamanho do gigante? Vocês viram o tamanho da bota dele? Você viu o tamanho da lança dele? Você viu o tamanho da espada dele? Você viu, olha só, né, tal. O medo imperava. Mas o que motivava então Davi nisso daí? Eu coloco aqui uma resposta já, para não ficar enrolando você. O que motivava Davi foi a afronta que os filisteus fizeram ao exército de Deus. Afronta. Queridos, isso aqui é algo muito importante de você aprender hoje. A afronta que o diabo faz. Uma das armas que o diabo faz é afrontar. O texto que eu já li diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? E a minha versão diz: e tirar a afronta de sobre Israel. Davi passou a pensar o seguinte: foi feita uma afronta, foi feita uma grande ofensa, foi feita uma grande afronta ao exército de Deus, e nós temos que tirar isso a limpo. Nós temos que tirar esta afronta, porque Deus foi afrontado, e o exército de Deus foi afrontado. E Davi, ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Queridos, perceba que não foi o prêmio, não foi necessariamente a capacidade de lutar que Davi tinha. O que motivou Davi não foi ele pensar assim: eu sei atirar pedra, eu sou um bom atirador de pedra, então isso me motivou Davi a lutar. Não. O que motivou Davi a lutar foi a afronta que recebeu. Amados, para muitos a afronta gera medo. Para alguns a afronta gera raiva. Gera vontade de brigar. Não, agora, vamos brigar agora. Nós vamos lutar. Ele viu o prêmio, mas o que motivou foi defender a honra de Israel. Defender a honra do seu povo, do seu Deus. Tirar esta afronta que foi feita. Então hoje eu quero falar dentro do tema batalha espiritual, vencer as batalhas espirituais. E uma das formas de você vencer a batalha espiritual é justamente você enfrentar, você saber lidar com afrontas que o inimigo faz contra a sua vida.
Com isso eu estou dizendo o seguinte, uma das principais armas, escute isso que eu estou falando para você. Uma das principais armas das trevas contra a minha vida e contra a sua vida, contra a minha família, a sua família, contra o seu negócio, o seu trabalho, o meu ministério. Uma das grandes armas é a afronta. O diabo sempre começará com afrontas. O diabo sempre usará essa estratégia contra as pessoas. Afrontar, desmerecer. E por quê? Porque se ele conseguir na afronta gerar medo, pronto, eu já nem preciso lutar. A afronta, ela vai produzir o medo. E isso nem precisa então afrontar. A afronta produz o medo, pois a afronta produz falta de fé, pois questiona aquilo que cremos. A afronta, ela questiona a sua fé. A afronta coloca em xeque aquilo que você está crendo. A afronta coloca em xeque aquilo que você diz. Quando você diz, eu creio, eu vou vencer, vai dar certo, nós vamos conquistar. Logo em seguida vem uma afronta, não vai dar certo, e não tem jeito. Ela questiona, a afronta, ela ataca a sua fé. A afronta ataca o que você crê, as suas convicções. Ela questiona as verdades que ouvimos e passamos a crer. Uma vez que você ouve uma coisa e diz, aleluia, glória a Deus, olha que lindo, eu recebo, lambano. Pronto, você vai ser afrontado nisso. Você vai ser afrontado nisso. A falta de fé nos tira as certezas e as convicções da vitória, de que vai funcionar, de que vai dar certo. Hebreus 11, versículo 1. Capítulo 11, Hebreus 11, 1. Olha só o que diz Hebreus, um texto bastante conhecido. Ora, a fé é o quê? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amados, a fé é certeza, a fé é convicção. A fé é completamente o oposto da dúvida. Você não tem dúvida, você sabe que vai dar certo. Mas a afronta vem para questionar a sua fé. A afronta vem para questionar se aquilo que você está dizendo, aquela verdade que você adquiriu para você, aquela verdade que você tomou para você, a afronta vai questionar, ela vai tentar desmerecer você. A voz das trevas pode ser a voz das trevas, pode ser os sinais das circunstâncias, os sinais negativos que mostram e criam dúvidas. E uma das formas de fazer isso é trazendo afrontas. Então, você pode ter uma voz de afronta, você pode ter uma circunstância de afronta. Por exemplo, uma enfermidade, ela vem te afrontar. Uma notícia de enfermidade vem te afrontar. Uma notícia de desemprego vem te afrontar. O resultado de um exame médico, por exemplo, vem te afrontar. Afrontar você, vai afrontar a sua fé. Né? Uma prática que algum dos cônjuges tem que não é legal, que ofende, que fere o outro, é uma afronta. Uma afronta feita à sua fé, uma afronta à verdade do casamento, à verdade. Talvez uma desobediência de um filho, de uma filha, de um filho, afronta você, afronta o que você crê. Tenta mostrar que aquilo que você acredita não é verdade, é uma afronta. Uma afronta. Por exemplo, o que você crê, deixa eu dar um exemplo de afrontas aqui. O que você crê não existe, não vai funcionar. Deus não existe não, esse negócio que você está aí, ó, perca tempo de ir para a igreja não. Não, para com essa conversa. Não, isso não existe, não funciona. O que você crê e te faz lutar não é verdade. Seja uma afirmação totalmente firme nisso, não é verdade, ou será que é verdade? Ou a simples dúvida, será que é verdade? Será que funciona? Isso já é uma afronta. Isso já é uma afronta. A afronta diz, eu sou mais forte que essa palavra e mais forte que a sua fé nela. Vem uma circunstância, vem uma notícia, vem uma situação, e aquela situação está entre aspas dizendo, eu sou mais forte que você. Eu sou mais forte que a fé que você tem. Eu sou mais forte que essa palavra que você diz que você acredita. Você olha e compara a circunstância, aquele pensamento, e a verdade que você acredita,
aquilo que você visualiza, e você então, aquilo te confronta. Eu sou maior. O problema diz, eu sou maior. A circunstância diz, você não é palho para mim, né? Ou, por exemplo, outra afronta, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Você sabia que o boleto vence hoje? Você viu a data? Você viu a data do vencimento? Você viu o oficial de justiça? Você viu, você viu que diz que você vai morrer daqui 3 meses, já está 2 meses e meio. Está vendo? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E você se pega sendo afrontado. Sendo afrontado. Sendo afrontado. Outra afronta, você vai passar vergonha diante daqueles que você diz que vai dar certo. Você vive dizendo que vai dar certo, você vai ver, você vai passar um mico. Sabe por quê? Porque as pessoas vão assistir você sendo derrotado. Você vai passar vergonha. Eu vou humilhar você. Uma afronta. Uma afronta. Uma afronta. Ou outra afronta, você não é digno. Você não é digno. Você não merece. Outra afronta, existe gente muito melhor que você. Aquela irmã testemunhou no culto, você ouviu o testemunho dela, mas é que ela ora todo dia, ela lê a Bíblia todo dia, né? Ela é uma semideus. Você não, olha só o que você pensa, olha o que você fala, olha a tua vida, você nem lê a Bíblia. Quem é você para dizer que você crê? Crê nada. Para eles é fácil, não sei se você já pensou isso, né? Mas, para ele lá é fácil. Para o pastor pregar aquilo é fácil. Para ele, fala, você não presta, você não sei o quê, você não sei o quê. Ele vai desmerecer, você não é digno. Você, na verdade, não consegue crer. Você não consegue crer. Aqueles que você ouve sobre fé são melhores que você. Deus e esse mundo espiritual não existe. Amados, e vem aquela afronta, o que de fato funciona é ter dinheiro no bolso. O que de fato funciona é um bom emprego. O que de fato funciona é você ter alguém que te indica para aquele empregão. O que de fato te funciona é você ter uma boa faculdade, um bom curso. Porque se você depender de fé, olha, então vai o seguinte, vai estudar. Vai estudar. Se arranja um empregão, faça alguma coisa, porque é isso que funciona. Afrontas. E isso tudo que desmerece ou nega a palavra de Deus são palavras de afronta. Tudo que desmerece a palavra de Deus são palavras de afronta. Mas, pastor, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso que tudo o senhor falou, eu nunca ouvi. Mas afronta não é necessariamente você ouvir alguém falando, como ali eles estavam ouvindo Golias falar, mas afrontas na sua mente, os pensamentos que te afrontam. Pensamentos de afronta que vêm na sua cabeça. E, aliás, a maior parte das afrontas não é ninguém falando com você. A maior parte das afrontas são espirituais. Por isso o termo que eu estou falando, batalha espiritual. Deixa eu dizer algo para você. Quando a luta é espiritual, não tem remédio, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem nada. É só espiritual. Se a origem do problema é espiritual, exige uma batalha espiritual. Claro que uma batalha espiritual gera danos emocionais, vai gerar inclusive danos físicos que também precisam ser tratados, mas eu estou falando da origem. Eu falei aqui no começo sobre Saul atormentado por um espírito maligno, e Davi dedilhava a arca e o espírito ia embora, mas daqui a pouco voltava. Queridos, existem muitas situações que você até acalma a alma da pessoa, você até ajusta os pensamentos e os sentimentos, as emoções da pessoa, mas não resolve, daqui a pouco ela está de novo. Porque se é origem espiritual, só se resolve espiritualmente. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Davi ouvia, mas nós talvez não, mas os nossos pensamentos, somos bombardeados o tempo todo em cima desses pensamentos. E além dos pensamentos, notícias ruins, situações que surgem como afronta à nossa fé e ao nosso Deus. A própria circunstância pode ser uma afronta. Mas agora a afronta do inimigo. Isso é um ponto que eu queria colocar para você. Aliás, antes, o que é afronta? Então, afronta é tudo aquilo que vem
desmerecer. Afronta é tudo aquilo que vem desonrar. Afronta é tudo aquilo que vem questionar, humilhar. Toda a palavra de afronta tem nela humilhação, desonra, desmerecer, humilhar, criticar. Isso tudo é afronta. Agora, um ponto que eu quero colocar para vocês aqui, e vale a pena você pensar um pouquinho comigo. A maior afronta do inimigo, não somos nós necessariamente, mas ao nosso Deus. O inimigo não está necessariamente afrontando você, ele está afrontando o que você crê. Aí é um outro ponto importante para você entender. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Queridos, escute bem o que eu vou falar. O inimigo, ele não está necessariamente afrontando você, ele está afrontando a palavra de Deus que você crê. E ele está querendo atingir, na verdade, Deus e o reino de Deus. Davi se motivou a lutar não por sua honra, e aqui está um ponto importante. Amados, Davi não lutou porque ele foi ofendido, Davi lutou porque Deus foi ofendido. Eu e você muitas vezes nos pegamos lutando por nós mesmos. E Deus diz para mim e para você: ei, escute bem, o diabo não está lutando contra você, o diabo está lutando contra a palavra que você está crendo. E aí você se pega lutando as suas batalhas, as suas lutas, as suas enfermidades, a sua falta de problema de dinheiro, o seu problema familiar. E não, o diabo está lutando contra a tua fé. Só entre em batalhas que vale a pena. As batalhas de Deus, pois aí Ele está contigo. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Quando você luta só por você, quando você defende, o foco é só você, amados, é outro tipo de batalha. E geralmente, se tiver vitória, é uma vitória extremamente passageira. Mas lute as batalhas de Deus, lute pela sua fé. Lute pela sua fé, lute pelo reino de Deus. Pastor, você está dizendo para mim não lutar por mim mesmo? Não, é lógico que você será beneficiado, porque a fé beneficia você. Então lute pela fé, não lute por você. Voltando ao texto que nós já lemos, ele pergunta: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre mim? É isso que diz o texto? Não, tirar a afronta sobre Israel. O meu exército foi ofendido, o meu Deus foi ofendido. Aquilo que nós cremos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, toda a nossa história passada, Moisés, Josué, é esse cara, é esse Deus, é essa história que o inimigo está afrontando. E está dizendo: isso não funciona, isso é balela, isso é papo furado. Não, eu vou ensinar os meus filhos a crer nisso, eu vou ensinar a minha próxima geração a crer nisso, então eu vou lutar. Meu Deus, diga assim: a razão para alguém não crer em Deus e a sua palavra não será minha vida. Eu vou lutar, porque a hora que alguém olhar para mim vai crer. A hora que alguém olhar para mim vai entender que alguém crê em Jesus, alguém crê na palavra, alguém que lutou pela palavra, alguém que permaneceu na fé, alguém que creu até o fim. Que coisa tremenda. Amados, Davi então não lutou a sua própria guerra. Olha só o que diz 1 Samuel 17, 36. Olha o versículo 36, olha ali. Teu servo, olha como Davi é, olha só que interessante. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Meu Deus, né? Imagina. Alguém já matou leão, não? Um urso, né? Não é tão difícil, só pegar na barba assim que vai dar certo. Não, brincadeira. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou a quem? Sabe por que Davi matou um leão e um urso? Porque mexeu com a ovelha do seu pai. E assim como eu defendi a ovelha do meu pai, agora eu vou defender as ovelhas do meu Deus. Eu lutei até hoje as guerras do meu pai.
Até hoje eu trabalhei para a fazenda do meu pai. Até hoje eu trabalhei para os negócios do meu pai. E agora o meu Deus, o meu rei está sendo afrontado e agora eu vou lutar da mesma forma. O que motivava Davi era isso. O que motivava Davi não era só ter mais dinheiro, não é só mais ter um bom emprego, não é só vender mais. O que motivava Davi era viver pela fé. O que motivava Davi era viver e declarar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Davi sabia que a sua vida não consistia nos 80, 100 anos de vida. Davi tinha uma consciência de eternidade. Oh, meu pai. Olha o versículo 44. Olha lá. E disse... Aí está a conversa dele já com o gigantão. Vem aqui, aí o gigante falando. Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Deixa o 44. Olha o que afronta do diabo. Eu vou pegar você. Eu vou matar você. E os urubus vão comer você. O médico vem dar aquela notícia e fala, você vai morrer. Pois é, vai morrer, vai ter que comprar um caixão. Eles vão ficar velando você. Eu vou pegar o teu dinheiro, eu vou acabar com o seu dinheiro. Eu vou destruir o seu casamento. Os teus filhos terão a marca de pais que não perderam o casamento. Você que está abrindo mão do seu casamento, os teus filhos vão ter a marca de pais que abriram mão do casamento. Ele afronta você. Eu vou destruir você, eu vou comer você, eu vou trucidar você. Está vendo a afronta? Isso vai gerar o quê? Medo. Olha o versículo 45. Aí Davi caiu nessa conversa, não? Davi, eu gosto, na Bíblia fala porém, a Bíblia fala porém, é lindo, né? Davi, porém, não deu nenhuma bola para aquela conversa mole. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aleluia! Aleluia! Foi o 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres de quem? Ou só de Golias? Só de Golias? Cara, Golias não estava nem pensando no Golias, mas Davi não estava nem pensando só no Golias. Você vai ser comido pelos urubu, e o exército inteiro. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau! Aleluia! Vocês entenderam isso? Vocês entenderam tirar a afronta? Por quê? Porque os filisteus estavam dizendo, essa história de Moisés, essa história de Abraão não existe, isso é conversa fiada. Isso é a história da carochinha. Isso aí é papo furado, Davi. Eles passaram no Mar Vermelho, eles passaram para o Rio Jordão, isso é conversa fiada. Hoje nós vamos derrotar esse povo que falam tanto dele. Moisés é lenda. O Mar Vermelho é lenda. A comida que caía do céu é lenda. Essa conversa toda é lenda, é mentira. Nós vamos destruir Israel e nós vamos destruir essa história da face da terra. Você acha que não é isso que o diabo fala para você? Você não acha que é isso que o diabo pensa sobre você e sua família? Essa conversa que você está dizendo que crê, você vai ver. Eu vou fazer algo na sua vida, diz o diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vou fazer algo na sua vida que eu vou anular na sua posteridade qualquer possibilidade deles crerem em Jesus. E o que você diz? O que você diz? Está amarrado, na minha vida não, na minha casa não. Pelo contrário, eu não aceito essa afronta. A minha família servirá ao Senhor, os meus filhos, os meus netos. A minha história será uma marca na vida da minha família. As minhas atitudes serão uma marca na vida dos meus netos. Eles saberão que ele creu, ele acreditou, ele lutou. Eu acho lindo isso.
Amados, Davi, escute isso. Golias, você afrontou quem não devia. Golias, você mexeu com quem não devia, Golias. E você não desafiou Davizinho. Você não desafiou esse piá. Você desafiou o exército de Deus. Você desafiou o próprio Deus. E quando você me enfrentar, você vai estar enfrentando Deus. Ah, você não está ouvindo o que eu falei. Diga para o diabo assim: Satanás, demônios, quando vocês me enfrentam, vocês estão enfrentando o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo, todas as legiões de anjos. É isso que vocês estão enfrentando. Por isso vocês não têm chance. Vocês estão embaixo do meu pé. Eu piso vocês. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu falei que uma das grandes armas do diabo é a afronta. Você quer deixar o diabo furioso, é você afrontar ele. Se tem uma coisa que irrita demônio é quando você afronta ele. Você tira ele do sério. Escute o que eu vou falar. Ah, fala, não fala, fala, não fala. Qual é uma das grandes vantagens, uma das grandes razões para você vencer uma batalha? Você não se move por afronta. Aliás, a afronta não mexe na sua fé, mas a afronta mexe na fé do diabo. As coisas que o diabo crê, ele já estremece quando ele vê um cara que crê. Ele fica nervoso, ele perde a cabeça. A Bíblia está cheia de história assim, e houve guerra no exército. Eles entre eles se matavam. É comum na história de Israel. Israel nem lutava e os inimigos se matavam. Sabe por quê? Porque Deus, quando você crê, você afronta as trevas. Tem gente que fala assim, não fala muito alto não, que tal que escuta, né? E que tal que o demônio... Fica ali, ó, crê, mas crê devagarzinho, crê meio quietinho. Nós somos aqueles que comem na beiradinha do prato. Aqui beiradinha do prato, me mete o garfo lá no meio do quentão mesmo. Sai para a briga, sai para a guerra, se posicione. Porque se você não se posicionar, ele vai se posicionar. E ele vai para cima, ele vem para arrebentar. Então se posicione antes. Pare de ser passivo, pare de ser passivo, pare de ficar contemplando o exército inimigo se enfileirando. A mínima ameaça, se levante. Não contra o irmão, se levante contra as trevas. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra trevas. Fala, não fala, fala, não fala. Uma das grandes armas que eu falei aqui, uma das grandes ferramentas das trevas é afrontar, não falei isso? E por que você afronta o teu irmão? Por que você se deixa ser usado para ofender a vida dos outros? Você está sendo instrumento das trevas. Quando você fala mal de alguém, você está afrontando aquela pessoa. E o diabo ganhou um aliado. Perdoe. Por isso que Jesus vai dizer, se alguém te dá um tapa na cara, em outras palavras, se alguém afrontou você, deixa afrontar de novo. Mas não é daquele tipo assim, né? Fala mais alto, não estou ouvindo, vai lá. Não é nesse sentido, nesse tipo de reação, né? Aquele menino travesso que apanha do pai e fala, pai, bate mais forte, tá devagar. Sabe aquele desafiador assim? Bate mais forte, pai. O senhor é fraquinho, hein? Não é isso. Se alguém afrontar você, saiba que quem está afrontando você não é aquela pessoa é amada. Não afronte ninguém. Não afronte a fé dos outros. Não afronte aquilo que as pessoas acreditam. Porventura alguém está crendo errado, meu irmão, não afronte ela. Não é assim que funciona.
Amados, quantas vezes você está conversando com pessoas, você sabe que a pessoa está numa barca furada. A pessoa vem conversar com você, você vê, ela está assim, mas assim, a água já está no meio do barco. E ela tem certeza que vai dar certo. Mas ela acredita que vai dar certo. E aí, às vezes, você olha e fala, você pensa. Em vez de você sair gritando com ela, falando, meu irmão, larga esse cabeção, olha aí o barco, não está vendo que está furado, não está vendo que vai afundar. Você diz assim, a Bíblia diz, meu irmão, está escrito. E se a pessoa não te ouvir, o que você faz? Vai para sua casa, ore, abençoe o teu irmão. Fala bem dele, não fala mal dele. Tá vendo? Cabeção. É sempre assim, ele sempre entra em barco furado. Em vez disso, sai, vai para sua casa e fala, esse irmão é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele é amado de Deus, ela é amada de Deus. O Espírito de Deus habita nele. O Espírito de Deus o ama e o vai orientar e vai revelar para ele. Amém? Vocês estão ouvindo comigo aqui, não? Amados, lute as batalhas de Deus. Lute, entre nas batalhas de Deus. As batalhas, né, desse tipo de afronta. Amados, quanto tem a igreja, o quanto a igreja apanha. A noiva do Cordeiro, o quanto a igreja apanha. Amados, tem pessoas que saem tristes de igrejas, mudam de igreja, chateado com a igreja. Meu irmão, a igreja é santa, a igreja é maravilhosa. A tua experiência naquela igreja que você estava não muda o que é a igreja. Não muda. Querido, Jesus vai vir buscar a noiva, vai vir buscar a igreja. Não, pastor, mas não estou falando da igreja, estou falando daquela denominação. Não, você está falando da igreja sim, pare dessa conversa boba aí. Porque se você se acostumar a falar mal daquela denominação, você vai falar mal da outra, e da outra, e da outra, daqui a pouco você está falando de todas. E aí você é santo demais para estar em qualquer igreja. Ouvindo uma conversa esses dias, não sei se eu falo, é um abençoado, é um querido, é um amado. É um amado, é um santo. Mas esse amado, esse santo falou assim, eu não frequento igreja nenhuma porque até agora eu não achei uma igreja certa para mim. Meu Deus, você é bom demais, né? Mas é muito. Mas pensa numa pessoa boa. Não achou nenhuma igreja que serve para ele, mas deve ser um santo, né? Deve ser um. Meu Deus, acho que nem no céu ele vai querer frequentar, porque de certo. Deixa para lá. Só para você rir um pouquinho para você não dormir aí, né? Amados, Davi se enfureceu contra essa afronta e se posicionou para enfrentá-la, calar essa voz maligna, provar que sim, existe Deus sim. Amados, aqui está a motivação de Israel, aliás, a motivação de Davi. O medo é aceitar a afronta, é se calar, é retroceder, é concordar com a fala da afronta. De manhã eu estava dizendo aqui, meu irmão, não seja eco das afrontas. O que é eco? Vocês viram que fizeram? Fez um equinho aqui, né? Viu que fez um eco? Amado, não seja você o eco das trevas. As trevas falam, você. As trevas falam, você. Vai morrer, vai morrer. Vai dar errado, vai dar errado. Fala, não fala, fala, não fala. Se você for na igreja, vai pegar o vírus. Vai pegar o vírus. Eu vou ficar em casa porque senão eu vou pegar o vírus. Eu vou ficar em casa porque... Não seja eco das trevas. Queridos, batalha espiritual é feita de palavras. Deus fala, usa as palavras, o diabo também. Por isso o diabo faz de tudo para fazer você falar. O diabo faz de tudo para fazer você repetir o que ele quer. Pare para pensar tudo que você fala durante o dia. Essa fala que você falou, nasceu da onde? Você copiou da onde? Da onde veio essa frase que está na sua boca? Essa música que está cantando, eu falo muito com as minhas filhas ali, canta muita coisa em inglês, é só lixo, lixo,
vai morrer, bota a faca no pescoço. Corta os pulsos, ninguém te ama, você não é amado. Músicas de depressão, músicas de suicídio, músicas de desonra à família, músicas de desonra a Deus, músicas de egoísmo, músicas de sensualidade depravada. Tempos atrás eu fui no mercado, pertinho de casa, um mercadinho que tem perto de casa. Não aguentei. Cheguei lá para a gerente do mercado e falei assim, olha, é o seguinte, eu venho aqui comprar, gosto de comprar o pãozinho de vocês aqui, mas aguentar essas músicas enquanto eu estou comprando pão é demais, né? É uma pornografia audível. É como se você estivesse assistindo um filme pornográfico, só que ouvindo a música. De manhã. Só que eu e você entramos lá e os filhos entram no mercado. Crianças entram no mercado. E eu falei para o gerente. Eu não sei porque quando eu entro lá, eu vi a música ficar gospel, né? Acho que eles veem eu chegando, muda o rádio. Uma vez eu cheguei numa farmácia. Lembra antigamente que farmácia tinha revista vendendo revista? E aí você faz aquele corredor da farmácia, aquele corredorzinho para você, da fila. E aí, agora acho que eu não tenho visto mais, mas mudou a lei, mas um monte de revista Playboy, revista de mulher pelada. Aí um dia eu peguei uma revista daquela, não para comprar. Falei, cadê o gerente desse mercado, dessa farmácia? Cheguei para o gerente da farmácia e falei assim, você sabia que é contra a lei você expor um produto desse na altura de uma criança? Porque está dessa altura. Uma criança pequenininha, ela olha para o ladinho, pam, uma mulher lá com o seio de fora. A lei diz que essas revistas têm que ter um plástico preto e só aparecer o nome. Vocês sabiam disso, que a lei diz isso? Que a revista de conteúdo adulto tem que ter um plástico preto e aparecer só o nome da revista? Não pode aparecer a capa da revista? Vocês sabiam disso, não? Não pode, é proibido. Você já viu uma revista assim? Já viu uma revista dessas com uma capa preta e um plástico preto e só o nome da revista? Isso não é uma afronta? Fui no posto de gasolina, a mesma coisa. Cheguei para o gerente, ó, tem um... Aí eu falei, não, o gerente não está aqui, então liga para ele. Daí ele falou, qual é o seu nome? Se você... Olha, eu não vou me apresentar, porque se eu tiver que me apresentar, a coisa pode ficar feia. Então, se eu fosse você, eu tirava. Aí a pessoa não acreditou muito em mim. Eu tirei o celular e comecei a tirar foto da farmácia. Aliás, parece você aqui do lado da revista, eu vou tirar uma foto tua aqui, do ladinho aqui. Amados, o que eu estou dizendo são afrontas, né? São afrontas que as trevas fazem. São afrontas. E pastor, como vencer? Estou encerrando aqui. Como vencer essas afrontas? E aí nós vamos encontrar de novo em Samuel 17:40. Coloca o versículo 40. Como vencer as afrontas? Olha lá, o nosso querido Davi. Olha o que ele fez quando ele resolveu enfrentar. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Como que você vence uma afronta, qualquer tipo de afronta? Primeira coisa, ele pegou o quê? O cajado de pastor. O que significa isso? Não somente ser pastor, porque a profissão dele era pastor, não somente ser pastor, mas o símbolo de pastoreio. Eu faço parte de um pastoreio, eu sou ovelha do rebanho, eu tenho um pastor, eu tenho Jesus como meu pastor, eu sou pastoreado numa igreja, eu tenho cobertura sobre a minha vida, eu tenho alguém que ora por mim, eu não estou aqui sozinho, o meu rei me autorizou a estar nessa luta, o meu pai me enviou nessa guerra, eu estou aqui coberto pelo meu pai, eu estou aqui coberto pelo rei, eu estou aqui defendendo o exército, eu estou aqui em nome do próprio Deus, eu tenho um cajado que representa que eu sou pastoreado, que eu não estou sozinho.
Cara, quantas vezes eu e você vamos lutar sem cajado? O diabo olha bem e fala, Quando eu era criança, eu entrava umas encrencas, e aí o valentão vinha para cima de mim, eu gritava pro meu irmão. Meu irmão é Paulinho, né? Fala, Paulinho! Aí meu irmão saía correndo, vinha me defender. Amados, é bom quando você sabe que o teu irmão mais velho é Jesus, né? Aí o valentão vem, mas opa, sabe quem que é o pastor desse cara aí? É Jesus. Ui, ai, ai. Ele faz parte de uma igreja. Tem gente orando por ele. Ele não está sozinho. Se bater nele, vai bater em outro povo. E vai ter um monte de gente orando, vai ter um monte de gente declarando. Não é só bater nele. Você está enfrentando um exército. Você está enfrentando um povo. Você está enfrentando uma família celestial. Amados, como eu gostaria que você abrisse os teus olhos espirituais, você visse só, eu gostaria que você visse só um anjo perto de você, para você ver o que é isso. Só um anjo, para você visse o tamanho dele. Amados, existe anjo que é graúdo perto de vocês. Anjos que defendem você dia após dia estão do seu lado. E sabe por que eles estão do seu lado? Porque você é filho de Deus. Deus disse que ia cuidar de você. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Mas a partir do momento que você decide lutar sem cajado, o anjo olha e fala, ele resolveu ir sozinho. E agora? Assistimos ou vemos a surra? Né? Lutamos ou vemos a surra? Porque o cara está indo sozinho. Quantos e quantos irmãos apenas comunicam as coisas? Quem vem e fala, meu pastor, estou fazendo isso. Amém, meu irmão? Vai na paz. Né? Você já decidiu, você já fez, você já orou, você já... Né? Tá bom, meu irmão, o que eu posso fazer? Você só está me comunicando, tá bom. Joinha para você. Pastor, eu tenho um sonho. Pastor, eu tenho um projeto. Pastor, nós estamos aí com uma luta. Pastor, nós estamos com uma ideia. Pastor, nós estamos com um sonho. Pastor, nós estamos com isso. Vamos orar junto. Pastor, me ajude a orar aqui. Vamos orar, meu irmão. Vamos buscar de Deus uma direção. Vamos ver na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vamos buscar do Senhor. Vamos discernir no Espírito juntos. E aí vocês decidem tudo junto. Vocês conversam. Amados, isso é cajado. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? E ele escolheu 5 pedras lisas. O que significa isso? Pedras específicas. Ele foi no riacho. Essa aqui está boa. Essa aqui também está boa. Essa aqui também está boa. Escolheu 5. Ele não pegou qualquer 5. Ele pegou 5 e não pegou em qualquer lugar. Pegou no riacho. Riacho fala da presença de Deus. Fala do rio de Deus. E ele pegou 5 pedras, sabe o que significa isso? Se você foi afrontado na saúde, pega uma pedra sobre saúde. Se você foi afrontado nas finanças, pega uma pedra sobre finança. Pedras lisas, fala de pedras específicas. Você foi afrontado na sua família, no seu casamento, pega uma pedra. O médico diz, vai morrer. O que Jesus disse sobre isso? Vai viver. Vai falir, o que Jesus disse? Não vai falir. Em tudo que você botar a mão será próspero. Pega uma pedra, pega uma pedra. Pega uma pedra. Agora pergunta aí, faz o que é a pedra? Antes de dar na testa do gigante. O que você faz com a pedra? Coloca no embornalzinho, no alforje. Sacolinha, né? Lembra do embornalzinho? Lembra do... Que a gente tirava estilingue, tiradeira, aquela coisa. Bota ali. O quê? Caçador? Passarinho, bota as pedras lá. E aí você chega com o gigantão só. Gigantão. O que significa isso? Coloca para mim Salmo 119, 11. O que significa essa bolsinha das pedras? Olha, eu vou falar só da bolsa da pedra, ainda da pedra, hein? Só para você ver que coisa tremenda. Guardei aonde? Guardei aonde? No coração. O que eu guardei no coração? A tua palavra, para não errar o alvo. Guardei a tua palavra no meu coração para não errar o alvo. Pecar ali, a palavra pecar é harmatia no grego. Harmatia significa errar o alvo. Significa o seguinte, se você escolher a pedra errada, você vai errar o alvo. Guardei a tua palavra no meu coração, eu tenho essas palavras.
Amados, quando você é atacado, você tem palavras lá no seu coração. Quando você é atacado na sua saúde, você sabe o que a Bíblia fala sobre saúde. Quando você é atacado no casamento, você sabe o que a Bíblia fala sobre casamento. Quando você é atacado na determinada área, você já sabe, porque você lê a Bíblia. Você está na igreja, você ouve as palavras, você ouve o testemunho dos irmãos. Você sabe que existe uma palavra, existe uma pedra suficiente para aquilo. E você está patinando em quê? A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Procura a sacolinha. Cadê? Não tem pedra, não tem pedra, não tem pedra. Pastor, tem uma pedra aí, pastor? Que bom que tem pastor para perguntar, né? Então pega a pedra na bolsa do pastor, ué. Pega na pedra na bolsa do irmão. Mas você deveria ter pedra na sua bolsinha. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz disso? Aí vem o problema. Não tem pedra. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tem alguns irmãos aqui na igreja que estão careca de pregar. Eu não, né? Tem uns irmãos aqui que estão careca de pregar e as pessoas têm que ir de novo. Meu irmão, a Bíblia diz. É verdade, põe a pedrinha de volta. Aí daqui a pouco, não tem mais pedra, não tem mais pedra. Meu irmão, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Vocês estão comigo aqui, não? Olha Salmo 119, 23. Olha o 23 agora, 119, 23. 23. Mesmo que os poderosos se reúnam para afrontar a mim, ainda assim o teu filho meditará na tua palavra. Ainda que os príncipes do mal se conspirem para falar mal de mim, para me afrontar, eu guardarei a sua palavra, eu usarei a sua palavra. Meu Deus. Amados, o que são as pedras? São as palavras. Aonde você guarda essa palavra? No seu coração. E como que você lança a pedra? Agora afunda. Lembra da funda, a tiradeira? O que é a funda? A funda diz assim, afunda. Não é a funda de afundar, né? Diga assim, a funda é a minha voz. Meu irmão, tem gente que só ora. Vamos fazer batalha espiritual, vamos. O que você está fazendo, meu irmão? Batalha espiritual. Vamos lutar contra as trevas, vamos. O que você está fazendo? Estou orando. Não, então tá. Então, tem que ajoelhar então. Não, você tem que falar, meu irmão. Pegou a pedra, guardou no coração e agora meta uma pedrada na testa do capeta. Como? Falando. Verbalizando as palavras de Deus. Quem não sabe de pedra, não pega pedra no riacho, sabe como é a oração da batalha espiritual dele? Senhor, estamos diante de Ti, ó majestade nas alturas. Grande e poderosíssimo Deus, eterno Salvador, Criador dos céus e da terra. Eu venho diante de Ti, em relação a essa batalha, essa luta, essa enfermidade. Senhor, se for da Tua vontade, cura. Estava tão bem a oração, né? Estava indo bem, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Como assim, se for da tua vontade, meu irmão? Meu irmão, pega uma pedra, dá na testa. Qual você acha que é a vontade de Deus? Jesus morreu para curar. Jesus morreu para expulsar demônio. Jesus deu a vida dele para que você tenha uma vida em abundância. E você vai perguntar se essa é a vontade dele? Meu irmão, você precisa crer sempre na cura. Você precisa crer sempre no milagre. Você precisa crer sempre na libertação. E fale conforme você crê.
A falta de pedra lisa faz a pessoa fazer esse tipo de oração. Eu quero dizer algo para você, Deus ama a pessoa também. Claro, é amado, tudo amado de Deus. Mas Deus olha e fala, coitado, um bebezinho precisa crescer ainda. Eu estou ensinando você, meu irmão, não se ofenda. Eu estou ensinando você. Declare a palavra de Deus. Amados, o inimigo tem afrontado você. Você tem sido afrontado. Eu estou brincando. É impressão minha, eu estou errado. Será que eu estou errado? Será que você não está sendo afrontado? Todo dia a sua fé é afrontada, a sua saúde é afrontada, a sua família é afrontada. Meu irmão, se posiciona em guerra. Quantas vezes você vai conversar com alguns casais, só a mulher fala? Tá certo que mulher fala bastante mesmo, mas enfim. Quanto a isso, não é tanto o problema, né? Isso faz parte da coisa, né? Mas você vê um homem calado, passivo. É você, homem, que tem que tomar a frente na sua casa. Falar. Declarar. Falar. Se posicionar. E declarar. Pega a pedra e ó. Pá, pá. Amados, um menino de 17 anos entendeu isso. E ele matou um grande gigante. Isso é um exemplo para mim e para você. Chega de afronta. Chega de ser afrontado. Chega de ser afrontado. Chega de ser humilhado. Chega de toda vez, né, passar problemas, passar situações de vexame. Deus vai dizer para Josué, vai falar, Josué, hoje tirei o opróbrio de sobre o Egito. O opróbrio do Egito eu tirei hoje, Josué. Amados, quando Josué atravessou o rio Jordão, Deus disse para Josué, hoje eu tirei o opróbrio do Egito de sobre vocês. Sabe a vergonha que vocês passaram de viver 400 anos escravos? Sabe essa vergonha de ter sido escravizado? Enquanto vocês são povo de Deus, descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, vocês passaram 400 anos. Uma vergonha. Mas hoje eu arranquei de vocês essa vergonha. Eu tirei de vocês esse vexame. Quando a mãe de Samuel, que escreveu esse livro, não podia ter filho, e ela passou a ter filho, Deus tirou a vergonha dessa mulher. E essa mulher engravidou. Mas olha que maravilhoso, a outra esposa afrontava ela dizendo, você não pode ter filho, você não pode ter filho, você não pode ter filho. E um dia essa mulher foi aos pés do Senhor, e a palavra de Deus foi declarada, a palavra de Deus foi declarada, você vai ter um filho, você terá um filho. E a vergonha dessa mulher foi arrancada. E essa mulher passou a ter um filho. Nasceu Samuel. Nasceu o homem que escreveu esse livro. Essa história que nós estamos lendo. O homem que ungiu Saul. O homem que ungiu Davi. O grande profeta Samuel foi o filho dessa mulher. Ela foi afrontada. Mas Deus deu uma pedra de livramento para ela. E ela passou a ser uma mulher honrada. Você consegue imaginar a mãe de Samuel? A mãe. Quem que era os filhos da outra mulher? Sei lá. Quem eram os filhos daquela mulher? Sei lá. Mas quem é o filho de Ana? Samuel. Samuel agora é uma afronta para as trevas. Um homem respeitado. Um homem respeitado. Vocês estão recebendo essa palavra no seu coração? Mas eu quero declarar, sabe por que eu estou pregando essa palavra para você? Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro de Deus, você é herdeira de Deus. Eu quero dizer para você, chega de vergonha, chega de opróbrio, chega de humilhação, chega de ser humilhado, chega de ser humilhada pelas trevas. Chegou a hora de nós acabarmos com essas afrontas.
Davi foi e cortou a cabeça do gigante. Por que ele não deu uma espada no coração do gigante? Porque cortar a cabeça significa: eu vou calar o gigante. Ele não vai falar mais. Ele não vai afrontar mais. Ele não vai afrontar mais. Eu quero dizer, chega de ser afrontado, chega de ser humilhado. Chegou, Jesus é a nossa vitória. Jesus e a sua palavra nos livra de todo mal. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso. Aleluia.